A sombra de Pedro curava. A Bíblia diz que a sombra do apóstolo Pedro curava as pessoas. Está escrito que quando Pedro ia passando e a sua sombra ia alcançando aquelas pessoas que estavam por acaso nas calçadas, na beira do caminho, iam sendo curadas. Existe relato bíblico, testemunho de pessoas que foram curadas com a sombra do apóstolo Pedro. Eu já ouvi pessoas pregando e até ensinando acerca do poder de cura que existia na sombra do apóstolo Pedro. Mas o que será mesmo que a Bíblia nos afirma? Vamos conferir? Eu estou com a minha Bíblia aqui em mãos e gostaria que você tomasse posse da sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, o versículo de número 15. Diz assim, o 15: de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. Preste atenção agora aqui. A sombra de Pedro curava as pessoas. Eu posso extrair este versículo bíblico e usar como doutrina para os dias de hoje. Por exemplo, eu posso fazer uma campanha e intitular esta campanha como a cura através da sombra. O que nós precisamos ter cuidado é de examinarmos o texto e não forçarmos o texto a falar aquilo que o texto não diz. Ora, eu, de maneira nenhuma, duvido que a sombra de Pedro pudesse curar alguma pessoa. Não sou incrédulo de maneira nenhuma. Porém, não existe um registro bíblico afirmativo que nos dê embasamento para defendermos a tese de que a sombra de Pedro curava. Na verdade, o que nós precisamos é termos muito cuidado para não estarmos ensinando heresias e trazendo aquilo que realmente é extra-bíblico e aplicando para aqueles que são indoutos, incautos, aqueles que ainda são neófitos na fé, que não têm um conhecimento profundo das Sagradas Escrituras. O que nós vemos muito nos dias de hoje é a campanha do sal grosso, a campanha da rosa ungida, a campanha do tapete de fogo e assim sucessivamente o lenço da cura, e as pessoas vão se deixando levar por pessoas que na verdade se intitulam como mestres e não têm a chamada da parte de Deus para ostentar tal título, porém vivem enganando e abusando da fé daqueles que verdadeiramente querem servir a Deus. Não que a sombra de Pedro não curasse, porém não existe registro bíblico afirmando nem testemunhando de pessoas que foram curadas. O que nós temos aqui é que as pessoas eram colocadas no local onde Pedro haveria de passar, e o desejo é daquelas que eram colocadas que ao menos a sua sombra os cobrisse ao passar de Pedro. Porém,
afirma que a sua sombra curava as pessoas. Amém? Gostou do vídeo? Então deixa o seu like, se inscreve e compartilha para a glória do nome do nosso Deus.